E esse é o terceiro vídeo da série de puberdade. Puberdade no tempo certo é algo que a gente tem que estar acompanhando. Então, o ritmo com que as mudanças ocorrem, o que é normal, o que não é normal. Precisa pedir algum exame? Eu preciso passar com algum médico? E se realmente essa puberdade está muito precoce? O que eu posso fazer? Existe tratamento? Quais são as consequências dessa puberdade muito precoce? Então, tudo isso a gente vai falar nesse terceiro vídeo. Já curte, já compartilha, já comenta, porque isso vai ajudar a divulgar esse tema aí para mais famílias. Então, primeira coisa, como que a gente acompanha essa puberdade? É importante acompanhar? É essencial acompanhar. Então, aquela consulta, né, da rotina só com o pediatra uma vez por ano, ela não é suficiente para acompanhar o desenvolvimento de puberdade das crianças hoje em dia. A gente precisa ter um acompanhamento mais próximo, porque além da idade do início, que a gente já comentou nos outros vídeos, que é normal a menina começar com 8 anos e o menino começar com 9 anos de idade. Mas mais importante do que a idade de início é o ritmo com que essas mudanças vão acontecer, para evitar que isso ocorra de uma forma muito precoce. E como que é feito esse acompanhamento? Número 1, como em qualquer outra coisa na medicina, né? Qualquer outra doença ou acompanhamento, a gente vai ter o exame físico. Então, o exame físico, ele é essencial para eu observar e acompanhar essa puberdade bem de perto. No exame físico, existe um critério, né, um estadiamento chamado estadiamento de Tanner. Nesse estadiamento, a gente vai acompanhar o desenvolvimento na menina das mamas, e aí existem vários estágios que a gente chama de M1 até M5, e os pelos pubianos, que vão de P1 até P5. Então, existem de forma objetiva, a gente vai examinar essa menina e vai avaliar em que estágio de puberdade ela está e qual é a progressão desses estágios. Para mudar de um estágio para o outro, deve demorar pelo menos 6 meses. Se essas mudanças ocorrem muito rapidamente, em menos de 6 meses, que seja 3 meses, essas mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, a gente pode caracterizar uma puberdade rapidamente progressiva, com risco dessa menina menstruar aí antes do normal, antes do tempo certo. E por isso que nessa idade o acompanhamento é a cada 3, no máximo aí 4 meses, para a gente garantir que essas mudanças estão acontecendo de forma gradual e no tempo certo. Além do exame físico, a gente precisa de exames? Sim. Os exames, eles são importantes, são exames complementares, eles vão nos ajudar a fazer um diagnóstico de puberdade precoce, a entender melhor o que está acontecendo no corpo dessa menina ou do menino. Uma observação importante: a puberdade precoce, ela é mais comum em meninas. 90% dos casos de puberdade precoce ocorrem em meninas. Por isso que a gente acaba falando muito da puberdade precoce em meninas. Em meninos, esse percentual de puberdade precoce é apenas 10%. No entanto, é muito importante que em meninos seja um acompanhamento ainda mais próximo, porque existe risco de doença por trás dessa puberdade precoce. Então, nas meninas, 90% dos casos de puberdade precoce estão relacionados, na verdade não estão relacionados a nenhuma doença. Eles ocorrem por uma causa que a gente chama de idiopática, uma puberdade precoce idiopática. Não tem doença por trás. É apenas aquele relógio biológico da criança que começa a evoluir antes do normal por conta de causas que a gente comentou no último vídeo. Nos meninos, se tem puberdade precoce, a gente precisa investigar, porque 50% dos meninos que fazem puberdade precoce podem ter uma doença por trás dessa puberdade precoce. Inclusive, existe o risco de tumor. Então, é muito importante que meninos com puberdade precoce sejam investigados, principalmente para afastar causas tumorais. Certo, então eu passei meu filho na consulta, eu estou acompanhando, realmente ele tem um diagnóstico de puberdade precoce ou a minha filha tem uma puberdade precoce, o que eu vou fazer? Então, afastado principalmente nos meninos as causas orgânicas de doença por trás, né? Existem também outras causas como alterações hormonais, é muito importante a gente
pedir alguns exames. Então a gente vai fazer inicialmente aí raio-x de idade óssea, ultrassom. No caso das meninas, a gente faz ultrassom pélvico, que vai ver o tamanho do útero, o tamanho dos ovários, avaliar se está compatível com a idade ou se está se desenvolvendo antes do normal. Nos exames de sangue a gente faz também as dosagens dos hormônios e como eu falei, a idade óssea, que também é importante para avaliar esse desenvolvimento, se está acelerado ou não. E se tiver precoce, o que fazer? Existe tratamento. E esse é o tema do próximo vídeo, que a gente vai falar qual o tratamento, se é seguro, como é feito. E se eu não tratar, quais são as consequências e por que é importante eu tratar a puberdade precoce? Então, esse vai estar no próximo vídeo, que é o vídeo 4. Nós vamos falar aí sobre o bloqueio puberal e puberdade precoce, quando e como tratar.